Sejam bem-vindos ao Céu das Estrelas Fixas. Hoje eu separei para vocês um mito que me foi contado como sendo do povo Guarani. Os mitos da criação, como é esse mito do povo Guarani, são contados em todas as civilizações, em todas as culturas ao redor do mundo e desde sempre. Começa da mesma forma, mas é sempre diferente. No início, o que havia era o nada. Eram as trevas abissais, era o silêncio profundo. O que havia era o caos. De repente, desse caos surgiu uma força criadora, uma força divina, que colocou ordem, deu limites e assim organizou a ordem cósmica. Era o início do mundo, era o início de tudo, era o começo dos começos. Um tempo que é considerado, é chamado como o tempo cosmogônico, o tempo da criação, o tempo dos começos. Pois muito bem, essa ordem cósmica faz com que tudo seja uma unidade, tudo seja um. Todas as coisas da criação têm o mesmo valor, têm a mesma importância nessa ordem cósmica. Os nossos ancestrais assumiam, nesse contexto, uma responsabilidade que era de colaborar com toda a obra sagrada da criação. E assim eles asseguravam a vida das plantas, dos animais e cuidavam de tudo que há na natureza. Em alguns povos dessas sociedades arcaicas, sagradas, havia um costume muito curioso que eu gostaria de lembrar aqui hoje. Quando alguém no grupo estava doente, e como eles tinham uma consciência de unidade, de coletivo, eles acreditavam que não era uma pessoa que estava doente, todo o grupo estava doente. Então, eles se reuniam, recitavam o mito da criação do seu povo, e assim eles acreditavam que era possível mergulhar novamente no tempo prodigioso da criação, no tempo dos inícios. E aí eles buscavam a força da regeneração para recomeçar tudo de novo. Era um ritual, o ritual dos começos. Era um ritual de cura e de regeneração. Pois hoje eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma pequena experiência. Enquanto eu conto para vocês o mito da criação e da destruição do mundo do povo Guarani, eu convido vocês a se colocarem como se estivessem ao lado dos nossos ancestrais das sociedades sagradas e que vocês pudessem ouvir esse mito com os ouvidos do coração. E assim juntos nós podemos buscar, nesse tempo das origens, a regeneração necessária para tudo que a gente vive hoje. Assim começa o mito. Tiramantujá era um índio tão velho e sábio quanto os grandes jequitibás. Tiramantujá se sentia muito desconfortável na chamada civilização. E um dia ele disse a um amigo: "Ah, esse povo da cidade é como o povo do coração de pedra, assim como um dos irmãos gêmeos." E o amigo quis saber que história era essa de irmãos gêmeos. E Tiramantujá contou a seguinte história. No início, o que havia era o nada. E no nada havia Tupã. Tupã, o grande criador, o senhor de si mesmo. Tupã resolveu criar os dois irmãos gêmeos, Yandereque e Yanderuvutsu, para que eles criassem todas as coisas na grande roça que era o nada. E assim ele os criou e deu a cada um deles uma varinha, um popiguá, que era uma varinha com o poder de criar. Yandereque e Yanderuvutsu pegaram seu popiguá e saíram andando pela grande roça que era a terra. E de repente, Yandereque girou a sua varinha, o seu popiguá, e criou o céu. E eles acharam aquilo tão engraçado, e eles começaram a rir. E Yanderuvutsu girou a sua varinha e surgiram as estrelas.
E assim eles começaram a girar os seus popiguás e todas as coisas foram sendo criadas. Os rios, as pedras, as matas, as cachoeiras, os tatus, as tatuíras e as baratas, as flores, as cores, os perfumes, os cheiros. Eles criaram o vento fraco, a brisa e a ventania. E eles criaram os rios, os ribeirões e os riachos. E a cada giro no popiguá, algo aparecia de novo. Todos os animais, todos os pássaros. De repente eles ficaram cansados de tanto criar, de tanto inventar. Eles então se assentaram na relva e sentiram fome. E quando eles sentiram fome, eles giraram o seu popiguá. E da terra surgiram as mangas, as goiabas, as bananas. Ah, eles se regalaram, os abacaxis. Eles se regalaram com tanta doçura, com tanta delícia. E depois que eles já tinham saciado a sua fome, eles sentiram vontade de ter assim um abrigo e giraram o popiguá. Apareceram as ocas. Nesse momento, Tiramanitujá interrompeu um pouco a sua história e deu uma boa gargalhada e disse a seu amigo: a história não fala isso, mas eu imagino que as mulheres tenham sido criadas ao mesmo tempo que as fontes, as libélulas e as maritacas. E Tiramanitujá continuou contando a história até que de repente ele disse: e um dia, Yanderekei chegou para o seu irmão e disse: afasta. Ele pegou o seu popiguá, traçou um espaço na terra e ali ele desenhou todas as coisas que ele tinha criado e disse: tudo isso é meu, tudo isso eu criei, me pertence. E Anderuvutsu disse: está bem, e se afastou dali e foi fazendo as suas criações sozinho. Um dia, Yanderekei voltou e disse a Anderuvutsu: tudo que você criou não é bom, tudo que você criou está errado. As minhas criações, sim, elas são boas, elas são úteis. Chegue para lá que eu preciso de espaço para colocar aqui as minhas criações. Anderuvutsu disse: está bem, e se afastou lá para o interior da mata, lá bem longe. Mas, disse Tiramanitujá, quando Tupã deu aos irmãos gêmeos o popiguá, ele colocou neles um segredo. É que, se eles não fossem usados com o mesmo peso e a mesma medida, um dia, um dos popiguás destruiria tudo que tinha sido criado, inclusive o seu criador. Nesse momento, Tiramanitujá se recolheu nos seus próprios pensamentos. E agora você me pergunta: como terminou essa história? E eu vou dizer para você, eu também não sei, mas eu imagino que depende de nós, o povo do coração de pedra, como dizia Tiramanitujá, escolhermos se continuamos no caminho da ganância ou se tomamos um caminho de compartilhar com todos os seres, com todas as criaturas, a tarefa de reconstruir a vida. A história não pode ser reparada, mas ela pode ser recriada.